Um dos aspectos mais importantes em um anime ou num mangá é a consistência. Sem esse elemento, uma grande parte da audiência pode se sentir sobrecarregada ou entediada, porque a história fica ou chata ou espontânea. É por isso que quase todos os animes e mangás famosos e aclamados criticamente seguem um roteiro muito direto, onde é fácil identificar um padrão em que vários arcos são dedicados a um só objetivo. Um exemplo disso é One Piece, o anime mais famoso do mundo, onde a história inteira antes do timeskip gira em torno do Luffy reunindo tripulantes para os Chapéus de Palha. Não entendo o que eu tô tentando dizer errado. Eu não tô falando que One Piece ou os animes famosos possuem arcos monótonos e uns iguais a outros. É claro que cada arco tem um objetivo final independente do outro, como em Alabasta, onde o foco é libertar a população do reinado opressivo do Crocodile, enquanto em Skypiea, o objetivo é revelar se a Cidade de Ouro, descrita por Noland em Jaya, realmente existe. O que eu tô tentando dizer é que apesar de todas essas histórias serem diferentes e terem personagens e cenários diferentes, no fim das contas todas elas são feitas para eventualmente o Luffy chegar em Marineford. Apesar de quase todos os animes e mangás seguirem uma fórmula parecida com a que eu acabei de descrever, onde vários arcos direcionam a história a um objetivo específico, JoJo é o oposto. Cada parte em JoJo mostra a história de um protagonista diferente em situações diferentes, e é exatamente por isso que ele é um dos animes mais renomados do mundo. Essa quebra de padrão e estrutura única faz com que Hirohiko Araki, o ator do mangá de JoJo, consiga cativar o interesse dos fãs, porque a história nunca fica monótona e repetitiva. E a parte 7 é o ápice dessa quebra de estrutura, onde não só os personagens e os cenários são completamente diferentes das partes prévias, mas o universo inteiro é completamente diferente das partes 1 a 6. Um sistema de poder novo, o Spin, também é introduzido. Isso faz com que o Hirohiko Araki possa introduzir temas e conceitos inéditos que nunca seriam possíveis se JoJo continuasse no universo original. Além disso, Steel Ball Run reúne todos os aspectos principais de JoJo e aprimora cada um deles, deixando elementos bons ainda melhores e consertando falhas e coisas ruins na narrativa. Um exemplo disso é que nas partes 1 a 6, JoJo muitas vezes se prende a uma fórmula banal, em que um vilão que só aparece no último arco da parte é retratado como totalmente do mal, enquanto os personagens principais são caracterizados como heróis da justiça. E, infelizmente, em várias lutas nas partes 1 a 6, isso entrega a história e narrativa de JoJo a somente um clichê. A parte 7 conserta a maioria dessas falhas, e torna o decorrer da história de JoJo em uma coisa muito mais natural, onde o encontro dos protagonistas com o vilão não precisa ser forçado ou apressado. Isso é por causa da corrida, que adiciona um aspecto de progressão natural na série. Por causa da corrida, que também se chama Steel Ball Run, o Araki consegue escapar da fórmula de um stand semanal, que muitas vezes estagna a história de JoJo, deixando o leitor enjoado. Em vez disso, a parte 7 apresenta uma narrativa muito mais fluida, onde Johnny e Gyro, os personagens principais, não precisam lutar contra um vilão simplesmente porque sim, ou porque ele foi enviado pelo antagonista principal, algo que muitas vezes acontece nas partes anteriores. Apesar desse estilo de luta e apresentação dos vilões e stands fazerem sentido na narrativa como geral, a introdução de antagonistas e lutas é definitivamente mais fluida na parte 7 e não soa forçado que nem nas outras partes. E não acho que eu tô falando que todas as outras partes de JoJo são ruins ou chatas, eu só tô tentando explicar que existe uma disparidade muito notável entre Steel Ball Run e as partes 1 a 6. Mas a parte 7 não é a primeira vez que o Araki tenta inovar. Em Stone Ocean ele traz ideias novas, mas a parte 6 foi limitada pelo fato de que ele usa a mesma estrutura que é evidente nas partes 1 a 5. E finalmente, tudo que eu falei me traz para um dos pontos principais desse vídeo, os personagens de Steel Ball Run. Muitos personagens principais da parte 1 são espelhados em Steel Ball Run, já que o universo foi resetado, como Dio, que vira Diego, Jonathan, que vira Johnny, e o Gyro Zeppeli sendo outra versão do Will Zeppeli. Eu também acho importante falar que o Johnny e Gyro redefinem o que é ser um JoJo e JoBro, e isso cativa muitas pessoas, porque é um negócio interessante e novo que o Araki nunca tentou antes na série. Antes de Steel Ball Run, todo JoJo era caracterizado como alguém que tem um senso de moralidade e justiça muito forte, mas como o Araki troca o gênero do mangá de shounen pra seinen, ele cria um protagonista muito falho, que muitas vezes age como um vilão. E por causa disso, o Araki retrata Johnny como um personagem extremamente humano, com imperfeições, em vez de usar elementos esquisitos e bizarros, como ele depende nas partes anteriores para retratar seus personagens. Isso nunca seria possível se ele continuasse seguindo a fórmula das partes 1 a 6 que eu descrevi.
E eu sei que muitas pessoas vão tentar falar que o Jotaro, o Josuke, o Giorno, a Jolyne podem ser vistos como delinquentes, logo eles não têm um senso de moralidade super intacto ou uma justiça absoluta. Mas a diferença deles para o Johnny é que eles são claramente protagonistas do bem, enquanto o Araki intencionalmente mostra que o Johnny é muitas vezes falho e imoral. Para vocês entenderem o quão malvado o Johnny pode ser, tem um arco em que ele considera matar uma criança porque ela roubou as bolas de aço do Jairo. Mas você deve estar falando pra si mesmo que não é possível que todo mundo fala tão bem de Steel Ball Run só por causa do protagonista. Isso é verdade, mas é impossível você argumentar que o Johnny não é uma grande parte do porquê tantas pessoas amam a parte 7. Afinal, a narrativa inteira de Steel Ball Run tem a ver com o Johnny, gira em torno dele, e como ele vira uma pessoa melhor e se desenvolve como um personagem. Essa constante mudança em Johnny e o seu desejo de virar uma pessoa um pouco melhor faz com que ele seja alguém que o leitor consiga se relacionar, e, como eu disse antes, torna ele um personagem extremamente humano. A dinâmica entre Johnny e Jairo e as mudanças que essa relação sofre no decorrer de Steel Ball Run é muito cativante também. O Jairo sempre tenta agir como alguém que não é perturbado por nada e sempre se apresenta como um durão, enquanto ele não é. E o Johnny, no decorrer da história, mostra que ele é extremamente egoísta, mas ele passa a se importar tanto com Jairo que ele está disposto a sacrificar qualquer coisa para garantir o bem-estar dele. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que o fato de que esses dois personagens completamente mudam a percepção dos fãs sobre o que é ser um Jojo e um Jobro contribui significativamente para o sucesso de Steel Ball Run. A parte 7 também introduz um dos melhores antagonistas secundários de Jojo, o Ringo Rotegan, a backstory dele, o stand, a luta contra ele e como ele impacta os dois personagens principais, é tudo construído muito bem. E não é só o Ringo que é usado de uma maneira perfeita, os personagens secundários no geral são usados muito bem por Araki. Eles cumprem seu papel e não diluem a história, algo que às vezes acontece nas partes anteriores, atrapalhando o desencadeamento da narrativa. Isso acontece em parte por causa da corrida, como eu já disse antes, que impõe um senso de urgência e importância na jornada do Johnny e do Jairo, fazendo com que eles encontrem os personagens secundários e os vilões de uma forma muito mais natural. Eu também acho muito legal mencionar que todos os personagens secundários e vilões de Jojo que eu acabei de mencionar têm um backstory, cada um tem o próprio motivo, algo que não é muito presente nas partes anteriores. Eu também acho muito legal que o plot em si é fiel a Jojo, mas também é diferente, muito interessante. Tipo, é uma corrida pelos Estados Unidos inteiro, onde o objetivo é achar as partes do cadáver de Jesus. Não tem como você não falar que isso é bizarro. Enfim, todo personagem secundário de Steel Ball Run é usado de uma maneira cativante e inovadora. Todos eles cumprem sua função na história e não diluem ela. E eu acho que a melhor representação disso é o Diego Brando. O Araki consegue usar ele de uma forma relevante na narrativa e não satura ele no decorrer da história, ou faz com que ele tenha uma importância maior que o Funny Valentine, o antagonista principal, e eu só queria falar que ele é o melhor vilão de Jojo também. Mas antes de eu começar a falar sobre Funny Valentine, eu queria voltar e falar sobre a relação do Johnny e Jairo, porque eu acho importante dar um pouquinho mais de destaque, porque ela é o foco da narrativa de Steel Ball Run. Em todas as partes anteriores de Jojo, todos os Jojos têm uma relação muito unidimensional com o Jobro, que pode ser resumida só em uma amizade, mas em Steel Ball Run isso é muito diferente, porque o Jairo não é somente o melhor amigo de Johnny, mas também seu mentor, e por isso tem muitas vezes no mangá em que o Jairo é o protagonista da luta. Tipo, o Johnny não ganha uma luta sozinho até por volta do capítulo 40. E eu sei que muitos de vocês vão achar isso chato ou frustrante, porque a maioria dos fãs de Jojo gostam do aspecto de porradaria e que o protagonista sempre é o herói que vence as lutas, mas eu vou te dizer que todas as vezes que o Jairo é dado mais relevância que o Johnny, faz sentido, e é usado como um jeito de forçar o Johnny a crescer. Um aspecto muito importante e inovador que o Araki traz que ele nunca incorporou em nenhuma das outras partes é que em Steel Ball Run todos os stands são usados somente pelos seus poderes e o autor abandona a porradaria presente nas partes anteriores. Eu acho que vale ressaltar de novo que isso pode parecer ruim, mas na verdade isso torna as lutas de Jojo muito mais dinâmicas e fluidas, porque elas nunca concluem com o protagonista só inventando uma solução muito inteligente e socando o vilão. Isso também acontece porque o Johnny é um cadeirante, que também contribui para o Jairo ser o mais importante que o Johnny em certas lutas.
Então, eu já falei que o desenvolvimento de Johnny, sua jornada como personagem é uma grande parte do porquê todo mundo ama Steel Ball Run, mas não é só o desenvolvimento do protagonista que faz com que ele seja o melhor personagem de JoJo, mas também o quão bem ele se encaixa na história e quão irônico é um cadeirante tentar vencer uma corrida de cavalos. Então, eu já falei muito sobre a história, as lutas, os personagens e como eles se encaixam nas narrativas de Steel Ball Run, as dinâmicas entre os personagens e como tudo isso contribui para que Steel Ball Run seja a melhor parte, mas tem uma coisa que eu ainda não falei, e isso concretiza a parte 7 como a melhor de todas de JoJo, o Funny Valentine e sua luta contra o Johnny e Gyro. Se você ainda não leu Steel Ball Run, escuta bem o que eu vou te falar agora. Você lembra como na parte 3 todos os vilões são enviados pelo Dio para atrapalhar o grupo principal de personagens? Então, isso é repetido na parte 7. Todas as lutas são causadas diretamente pelo Funny Valentine, mas dessa vez elas são muito mais dinâmicas e não parecem ser forçadas como algumas em Stardust Crusaders. E isso é graças a todas as mudanças que o Araki incorpora em Steel Ball Run que eu falei, ao novo jeito que ele usa stands, aos novos personagens e como eles são bem construídos, e a história no geral. E não é só por causa disso que o Funny Valentine é um dos melhores antagonistas não só de JoJo, mas de todos os mangás. O stand dele tem um dos poderes mais bizarros e brilhantes de todo JoJo. E eu não vou falar o que é agora, porque senão vai ser spoiler pra um dos arcos, mas só fique sabendo que você vai ficar chocado quando você descobrir o que é. Ironicamente, apesar dele ter um dos melhores stands de toda a série, o aspecto mais importante do Funny Valentine é que o seu stand não engloba seu personagem inteiro. Ele seria um personagem incrível mesmo com outro poder, e isso não é verdade para todos os personagens de JoJo, como o Diavolo ou o Kira. E isso é em grande parte por causa do tema mais importante do Funny Valentine e o conceito que é mais abordado no personagem dele, o seu patriotismo e dedicação ao seu cargo como presidente. Tipo, ele tem uma cicatriz nas costas no formato da bandeira dos Estados Unidos. Eu nunca vi simbolismo ser exposto tão na cara do leitor como o Araki faz com o Funny Valentine. Esse antagonista faz qualquer coisa para melhorar e garantir o bem-estar dos Estados Unidos, que encaixa perfeitamente com seu backstory, mesmo sabendo que nem é sempre certo e as decisões que ele faz nem são sempre justas. Essa ambiguidade moral do Funny Valentine com certeza adiciona uma profundeza no seu personagem, onde o leitor começa a perceber que ele não é só um cara do mal, por nenhum motivo, mas ele é uma pessoa que vai a qualquer medida para proteger seu país. Eu não tô tentando defender o Valentine ou justificar suas ações do mal, porque ele realmente é um cara malvado. Eu só tô falando que o fato de que ele se justifica com o patriotismo adiciona uma profundeza e uma complexidade pro personagem dele. Isso cria uma dinâmica muito única entre o Johnny e o Valentine, onde os dois querem o corpo de Jesus para alcançar seus objetivos, gerando uma luta final muito dinâmica, onde as interações entre os stands são muito inovadoras e cativantes. Enfim, pra mim a parte 7 tem a melhor narrativa, os melhores personagens principais e secundários, os melhores antagonistas e lutas de todas as partes de JoJo, fazendo com que ela seja digna do título obra-prima. Steel Ball Run é realmente um mangá ótimo e eu curti muito reler o mangá e estudar um pouco mais sobre os personagens e a história para poder fazer esse vídeo. E depois de escutar tudo que eu falei, eu espero muito que vocês ficaram ansiosos para ver o anime. E aí, primeiramente, antes de eu falar qualquer coisa, eu queria agradecer por você estar vendo o vídeo até o final e pá. Eu só queria gravar essa parte com uma câmera mesmo para me introduzir para vocês, como esse é meu primeiro vídeo no canal. Enfim, o meu nome é Matheus, eu decidi criar esse canal para falar sobre anime, mangá e assuntos que eu não consigo falar com outras pessoas ou com os meus amigos, mas principalmente assuntos dentro de anime e mangá. Como esse foi meu primeiro vídeo, eu sei que tem muitas coisas que eu consigo melhorar, como eu sei que no vídeo muitas vezes eu sou um mecânico porque eu tô lendo de um roteiro, mas isso é um bagulho que eu só vou conseguir melhorar com o tempo. Mas se vocês tiverem qualquer outra sugestão ou crítica para eu melhorar nos vídeos, comentem aí. Qualquer outra sugestão de vídeo também sobre um assunto, um anime, um mangá que vocês queriam que eu falasse, comentem também. Espero que vocês continuem vendo e, de novo, obrigado por assistir. Deixa um like e se inscreva se você gostar.